Graças a Deus você é homem. O tema do nosso devocional de hoje, o DHPH, de Homem para Homem, é tirando um tempinho de folga. Do que precisamos tirar uma folga? Às vezes, abandonar algo nos proporciona percebermos o quanto permitimos certas coisas dominarem o nosso estilo de vida. Que tal tirar a folga do celular, da TV, dos vídeos, das séries, da tecnologia, das coisas práticas para as coisas manuais? Do que eu e você precisamos tirar uma folga? Fique comigo e nós vamos conversar sobre esse tema. Nossa vida é totalmente influenciada pelo meio em que vivemos e, sem perceber, ficamos dependentes de quase tudo ao nosso redor. Será que conseguimos nos abster de algumas dessas coisas por algum tempo? Os apóstolos nos deixam algumas recomendações sobre a importância de nos abster. Eles em concílio discutem e pedem para os gentios se absterem das contaminações dos ídolos, da fornicação e do que é sufocado e do sangue. Scott Peterson nos escreve nesse devocional a respeito da dificuldade dele de jejuar e o quão difícil é para ele se abster do alimento por algum tempo. Algumas coisas são difíceis, mas são preciosas. Mateus ainda escreve no capítulo 6, 16 e 18 assim para nós: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Como homens de Deus, precisamos estar revestidos de autoridade, como Jesus nos ensina, pois algumas castas e demônios são vencidos pela oração e pelo jejum. Mateus fala que quando jejuarmos é para sermos discretos, para que ninguém perceba, pois o estamos fazendo para nosso Deus e não para os homens, pois dele que emana todo o poder e autoridade. Como homens, como sacerdotes da nossa família, como cristãos, nós precisamos jejuar, porque o jejum, como Jesus nos ensina, nos reveste de autoridade, de graça e de unção para vencermos alguns obstáculos mais difíceis. Então isso é relevante para mim e para a sua vida espiritual. Mas gostaria de tratar não especificamente de jejum neste devocional, mas para nosso próprio bem, tirar um tempinho de folga de algumas coisas. Scott nos fala que quando escreveu esse devocional estava em uma casa sem energia, pois naquela semana tinha tido uma tempestade na cidade onde mora e ficariam por uma semana sem energia, ou seja, sem internet, TV, máquinas que facilitam o processo diários, como micro-ondas, máquinas de lavar e tudo que depende de energia elétrica. Tempos como este, ele disse, lembram que muito frequentemente permitia, melhor dizendo, que a música, a televisão, os vídeos, o computador, os e-mails e incontáveis outras coisas afoguem a voz de Deus. Facilmente nos envolvemos com as coisas da vida. Levantamos, já temos um compromisso, temos que tomar um café, o relógio desperta, outro compromisso, um e-mail que vem, uma mensagem que vem pelo WhatsApp, alguém que eu preciso atender, alguém que eu preciso ligar, alguma coisa que eu preciso fazer, alguma coisa inesperada, e a gente se envolve na nossa corrida do dia a dia e passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano e voou o tempo. Quando eu e você tiramos um dia de folga? De algumas coisas, por algum tempo? Será que somente numa situação como o Scott menciona, só porque teve uma tempestade, a energia acabou e ele não tinha um outro caminho e aí ele se retirou e pôde escrever e pôde ouvir a voz de Deus? Que tal tirar uma folga de algumas coisas? Estar a sós com Deus, nada ligado, ou seja, você, sua Bíblia e o Pai. Nada que possa tirar a sua atenção, ou seja, você está de folga. Uau! Todos nós precisamos disso. Parece até que estamos fazendo algo sem sentido, não acham? Eu lembro que há um tempo atrás eu estava numa corrida tão grande e aí tinha um feriadão de 4 dias e nós fomos com a minha família viajar para uma cidade no interior de Goiânia, em Caldas Novas, passaram umas folgas lá. E aí nós estávamos na piscina tomando banho e parecia que eu estava fazendo algo de errado. Porque estava tão acostumado em
em correr, em ir atrás e querer ajudar as pessoas. E eu ficava pensando, poxa, eu podia estar ministrando em algum lugar, eu podia estar ajudando tantos homens, eu podia estar fazendo tantas coisas. E estou aqui parado numa piscina tomando banho. O ativismo às vezes nos faz correr tanto que a gente deixa de dar o valor para aquilo que realmente importa. E uma das coisas é a nossa família. Lembremos que toda essa tecnologia na qual temos o privilégio de ter é muito recente e nós mesmos não a tivemos em nosso período de criança, adolescência, juventude, para alguns de nós. Certa vez eu vi uma história de um homem muito rico que teve um acidente aéreo e ele caiu próximo de uma ilha e ficou 3 meses nessa ilha tentando sobreviver. Quando ele voltou para casa, ele conta nesse livro, que ele compartilha com a sua família o que ele passou e ele percebeu que ele precisava de muito menos para ser feliz. Do que você precisa tirar folga? O que está dominando a nossa vida? Deus ou a tecnologia à nossa disposição? Nesses dias difíceis em que estamos vivendo, a vida realmente está nos mostrando o que realmente vale a pena. Convida você a tirar um dia de folga, um momento de folga daquilo que está dominando a sua vida e roubando, de certa forma, o seu tempo. Estamos vivendo num momento de distanciamento, num momento que a gente não pode se envolver com as pessoas, num momento de trabalhar em home office, muitas pessoas. Quantas pessoas agora estão dando valor à família? Dando valor àquilo que realmente tem sentido. Temos perdido amigos, alguns têm perdido seus parentes, alguns estão chorando. E nós nos compadecemos muito disso porque nós todos estamos enfrentando esse momento. Não deixemos que somente essas coisas façam com que a gente dê valor àquilo que realmente tem valor. Pare por um momento e pense no que realmente importa. Olhe para sua esposa com mais atenção. Pare para ouvir o seu filho ou a sua filha. Faça uma visita aos seus pais. Olhe nos olhos deles e diga o quanto são especiais. Faça uma ligação para os seus amigos. Escreva uma carta para quem você ama. Faça algo manual para alguém. Observe o nascer e o pôr do sol. Você desfrutar, você deleitar. Nós estamos aqui num ambiente tão lindo que nos fascina e às vezes a gente troca de ver isso com os nossos olhos para a gente ficar vendo para uma câmera. Desfrute desse tempo. Que tal aproveitar algumas de suas viagens na estrada, que é o nosso devocional, para meditar, ler a Bíblia e orar? Tive muitas experiências maravilhosas na estrada com Jesus e com a pessoa do Espírito Santo. Parecia que estava voando, pois a presença dele inundava o carro e as lágrimas escorriam pelo meu rosto e pude contemplar a presença de Jesus tão intensamente. Lembro-me de uma das minhas viagens, eu estava viajando e eu gosto muito de ouvir o pastor Luciano Subirá e ele muitas vezes, sem saber, viajou comigo no carro e ele estava compartilhando de uma das suas viagens com os seus amigos pastores e que estava com muita neblina e eles estavam passando pelo pedágio e eles estavam orando e buscando em Deus e conversando sobre as coisas de Deus e a presença de Deus inundou o carro deles e eles começaram a falar em outras línguas e foi um momento muito especial da presença de Deus. E eu ouvindo aquela mensagem, estava sozinho no carro viajando. O Espírito Santo começou a inundar o meu carro. E por incrível que pareça, eu estava passando por perto do pedágio e cheio de neblina e eu pude ter aquela mesma sensação gloriosa e preciosa. Aproveite o tempo da sua viagem para colocar coisas no seu carro, som, alguma coisa que traga para você experiências com Deus e crescimento para a sua vida. Tire folga daquilo que rouba a presença de Deus na sua vida. Não estou falando de coisas pecaminosas, não, mas daquelas que roubam a sua sensibilidade em ouvir a voz doce e suave de Jesus Cristo em seu coração. Abandonar algo com que faz com que se lembre do que realmente importa. Abstenha-se. Nós, como homens e sacerdotes em nossa casa, só iremos ter a percepção do que está realmente acontecendo se tirarmos folga daquilo que nos impede de ouvir a voz de Deus, de ouvir a nossa esposa, os filhos, amigos, pais, familiares, e assim podermos ministrar espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente a cada um deles.
O Edin Cole escreve no livro O Meu Máximo, na primeira lição, da importância, ou melhor dizendo, na lição do sacerdócio, da importância de eu e você, como sacerdotes, ministrar o coração da nossa esposa e de nossos filhos. Volto à pergunta que somente você pode responder para você mesmo. Do que preciso tirar folga? Ou melhor, do que preciso me abster? O jejum de alimento nos capacita com autoridade para vencermos certas situações. E isso é um assunto. Tirar um tempinho de folga nos permite ouvir o que Deus tem para nos dizer. Deus falou a Elias, está escrito em 1 Reis, no capítulo 19 e 12. Mas Deus não estava neles, na tempestade, nos trovões. Mas então ouviu Elias uma voz, uma suave brisa, um cício tranquilo e suave. Deus quer falar com você. Tire um dia de folga, tire uma semana de folga, tire um final de semana de folga para ouvir a sua voz. O nosso próximo devocional terá o tema Oração no Vale. Que Deus te abençoe.